Olá, olá. Deixa me acomodar. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou falar para vocês sobre as UTIs. A maioria das pessoas tem muito medo, é um lugar restrito e é um lugar onde nem todo mundo tem acesso. E quando alguém fica internado, geralmente não tem acompanhante e os familiares ficam ali de fora com o coração apertado, sem saber o que está acontecendo. Então hoje nesse vídeo eu quero explicar para ti um pouquinho sobre o que é uma UTI, o que a gente faz aqui dentro, quais são as nossas regras e quais são os pontos importantes que tu deve saber quando um familiar teu ingressa aqui na UTI, beleza? Eu sou o Dr. Edson Denis, médico pediatra, e me acompanha nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Primeiro, nunca se esqueça, sempre levar uma garrafinha para se hidratar, que isso é muito importante, beleza? Então, deixa eu tomar um golinho aqui. E vamos começar. Para começar, inicialmente nós temos 3 tipos de UTI. A UTI de adultos, a UTI pediátrica e a UTI neonatal. Em alguns hospitais com maior complexidade, podem existir UTIs específicas para certas áreas. Por exemplo, o hospital onde faz muita neurocirurgia, cirurgia da cabeça, do cérebro, pode ser que tenha uma UTI específica para pacientes que são operados da cabeça. Lugares onde fazem, por exemplo, cirurgias de coração, transplantes, hemodinâmica, às vezes eles têm uma UTI específica para esse tipo de pacientes. Mas em geral nós temos essas 3, UTI de adulto, UTI pediátrica e UTI neonatal. O que vai diferenciar cada uma delas? A faixa etária, a idade. A UTI de adultos são basicamente todas as pessoas adultas acima de 12 anos. A UTI pediátrica é aquela onde vão ingressar os pequenininhos de 1 mês até 12 anos de idade. E a UTI neonatal é onde vão ingressar os recém-nascidos até completarem 28 dias de vida, ou se ingressa quando recém-nascido e fica até ter alta na UTI neonatal. Isso pode levar, em alguns casos, vários meses. Já tivemos pequenininhos que nascem de 400 gramas, 500 gramas, que ficam 3, 4 meses, 5 meses. Então eles têm uma internação prolongada, mas o critério para ingressar numa UTI neonatal é que o bebê tem que ser recém-nascido ou menor de 28 dias. Se um bebê chega com 30 dias, 1 mês na emergência, por exemplo, ele já é internado na UTI pediátrica e não na UTI neonatal, beleza? Bom, eu estou aqui dentro de uma UTI e temos aqui alguns insumos. Essa parte aqui ela está desativada e aqui tu pode ver o leito. É um leito de adulto, pode ser utilizado para criança também. E para a UTI neonatal nós temos especificamente as incubadoras, os isoletes. Elas são pequenos berços, pequenas incubadoras, onde o bebê fica ali dentro, restrito, isolado, com todos os cuidados necessários. Bom, tendo dito isso, o que significa uma UTI? Uma unidade de terapia intensiva. A unidade de terapia intensiva é um lugar onde ingressam pacientes que são graves, pacientes que têm risco de perder a vida. São doenças que estão tão avançadas, tão complicadas, que o paciente precisa de cuidados intensivos, cuidados específicos, cuidados maiores para poder tratar a sua doença. Então, basicamente aqui na UTI nós tratamos e nós lidamos com a morte todos os dias.
Todos os dias a gente tem paciente aqui que está grave, que está pendendo de um fio e a nossa função, a nossa missão é justamente de poder tratar e salvar a vida dessa pessoa, seja bebê, seja pediátrico, seja adulto. Mas em alguns casos, as UTIs também elas servem para prevenir que existam complicações. Por exemplo, eu comentava com vocês que neurocirurgia, cirurgias de coração aberto, às vezes elas têm unidades próprias de UTI, porque essas são cirurgias maiores, são cirurgias complicadas e a gente sabe que por mais que tenha dado tudo certo dentro do centro cirúrgico, dentro da cirurgia em si, o risco de complicar, o risco de ter algum tipo de problema por conta da mesma cirurgia é muito alto. Então, os pacientes geralmente saem do centro cirúrgico para uma UTI, onde eles vão receber cuidados específicos, cuidados intensivos. E aí, a nossa função é de evitar que esse paciente, essa pessoa tenha complicações. Então a gente vai controlar sinais vitais de forma mais rigorosa. Geralmente quando tu está internado numa enfermaria, o controle de sinais vitais vai ser 3 vezes por dia, uma de manhã, outra vez à tarde e outra vez à noite. Na UTI a gente faz controle de sinais vitais cada hora. Cada hora a gente vai avaliando, vendo como que está a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, a temperatura, se a pessoa está eliminando líquidos, está fazendo xixi, fez cocô. O peso é muito importante, a gente pesa principalmente na unidade pediátrica e neonatal, a gente pesa todos os dias, porque esse é um parâmetro que ajuda a gente cuidar do organismo. Basicamente, as funções que o organismo faz numa pessoa saudável, numa pessoa doente, é tudo alterado. E essas funções a gente termina fazendo por aqui. Então, o pessoal de enfermagem, técnicos, enfermeiros, eles estão a cada hora em cima de cada paciente, cuidando, vigiando e controlando. E o médico está ali para agir caso seja necessário. Deu uma temperatura elevada, já começa a agir. A pressão está caindo, já entramos com alguma medicação. O balanço hídrico, a quantidade de líquido que entra é maior do que está saindo. A gente faz e rever as medicações para ver o que pode estar acontecendo. Então, nesses casos, o paciente não está grave, mas ele tem chances de complicar. Também vem para uma UTI. Mas isso é unidades, como eu falo, onde tem esse tipo de cirurgia. Cirurgias a coração aberto, cirurgias hemodinâmicas, cirurgias de cabeça, neurológicas. Bom, mas quando a criança está grave, realmente, uma pneumonia muito complicada, encheu de líquido o pulmão e o outro pulmão está comprometido, não tem muito espaço para poder respirar, a respiração fica muito ruim, a pessoa precisa de terapêuticas muito mais agressivas para poder controlar a sua respiração ou a sua função vital, seja coração, seja fígado, seja cérebro, os rins. Então eles vêm aqui na UTI pediátrica neonatal ou a UTI de adultos. E aí sim, é muito mais complicado, porque a gente já tem que lidar com os problemas e a gente tem que tratar esses problemas. Então, os familiares, eles ficam do lado de fora, a gente não permite que o familiar fique do lado da pessoa. Por quê? Porque uma pessoa está num estado grave, complicado. E muitas vezes a gente tem que fazer terapêuticas um tanto agressivas, ou tem que estar o tempo todo trocando medicação, a gente tem que estar, como eu te falo, toda hora controlando os sinais vitais. Então, o pessoal tem que ter a liberdade, o pessoal de enfermagem tem que ter a liberdade de poder se mobilizar nesse ambiente sem nenhum tipo de complicação, para poder dar atenção ao paciente da melhor forma
possível. Quando existe alguma complicação grave, onde toda a equipe tem que ir em cima de algum paciente, e às vezes a gente tem que fazer reanimação, por exemplo, o coração para e a gente tem que fazer reanimação, nós não temos o tempo de pedir para os familiares que estejam na sala sair para fora, deixar as suas coisas, o resto dos pacientes ficarem olhando até tentar cobrir e colocar. A gente perde muito tempo. Então, nesses casos, realmente a gente opta por não ter acompanhantes dentro da UTI, em nenhuma UTI. Em alguns casos, temos UTIs neonatais, onde sim é permitida a permanência dos familiares 24 horas. Algumas UTIs pediátricas também estão optando por aquilo. Mas isso vai depender da quantidade de casos que tem a cada UTI e do tipo de casos que tem a cada UTI. Vamos falar um pouquinho sobre a UTI neonatal, por exemplo. Na UTI neonatal, como eu te falei, ingressam os recém-nascidos até os 28 dias de vida. E a nossa taxa de internação geralmente são os prematuros, crianças que nascem antes de tempo, com 500 gramas, 400 gramas, 700 gramas, 27 semanas, 20 semanas, 24 semanas, 30 semanas. E também temos aqueles que nascem a termo, 37, 38 semanas, mas tiveram algum tipo de complicação durante o parto e aí eles não conseguiram ter essa vitalidade nos primeiros 10 minutos e eles terminam vindo para a UTI. Então, nesses casos, a gente tem que trabalhar com esses pequenininhos, dependendo da gravidade do caso. Logicamente, criança com 500 gramas é muito mais complicada de conduzir e tratar que uma criança termo, que só vai precisar deixar na incubadora, aquecendo, jogar um pouco de oxigênio e aguardar a que o próprio organismo comece a fazer as regulações normais. Então, nesse sentido, a UTI neonatal, ela trabalha nesses dois conceitos. Às vezes crianças muito graves, muito complicadas e às vezes crianças que a gente só vai trazer para evitar complicações futuras. Já na UTI pediátrica, geralmente nós temos crianças graves e complicadas e aí nós trabalhamos diretamente com crianças com doenças muito graves. Em alguns casos, a gente recebe crianças que vêm de centros cirúrgicos para fazer a recuperação pós-cirúrgica e evitar também algum tipo de complicação. Então, se um familiar teu, o teu pequenininho, o teu bebê vem parar na UTI, saiba que a vida dessa pessoa corre risco. Mas a gente está aqui justamente para ajudar, para colaborar. A gente está aqui para lutar pela vida dessa pessoa. E tenho realmente a grande fortuna de ter trabalhado em UTIs que tem um índice muito alto de satisfação, um índice onde a gente consegue recuperar as crianças. Com o avanço da tecnologia, muitas UTIs hoje em dia estão conseguindo cada vez mais ajudar as pessoas e, logicamente, existem doenças que são muito complexas, muito complicadas e é uma coisa que eu sempre falo para os familiares. A gente aqui faz tudo o que tem que ser feito. Na UTI, tanto neonatal quanto pediátrica, a equipe de enfermagem, a equipe de médicos faz tudo o que é necessário, até mais do que é possível. A gente faz até inclusive mais do que é possível fazer para poder salvar a vida de uma pessoa. Porém, quando o organismo dessa pessoa já não quer reagir, não adianta, a gente pode colocar o melhor medicamento, pode trazer um medicamento importado que foi
lançado semana passada, última geração, o último aparelho, o aparelho mais moderno que tiver no mundo, não adianta se o organismo dessa pessoa não consegue responder, não consegue reagir. Então nós também sabemos que temos nossos limites. E nesse sentido a gente tem que saber até onde nós podemos ir, né? A gente faz tudo pelos pacientes, mas chega uma hora em que o organismo não está reagindo e a gente começa a ver de outra perspectiva e aguarda que o organismo da pessoa comece a reagir. Então, a gente aqui luta bastante, mas também sabemos que existe um limite. E é por isso que a UTI geralmente é considerada como um lugar de muita aflição, de muito atrito entre os familiares, porque a UTI, eles sabem que o familiar foi para a UTI é porque já está nas últimas e muitas vezes eles esperam o pior. E não é de menos. Se vem aqui na UTI é porque realmente está grave e a pessoa tem que estar consciente disso, o familiar tem que estar ciente e saber que qualquer coisa pode acontecer. Mas saiba que a equipe que trabalha aqui dentro sempre vai fazer tudo, até o que não é possível pelo seu familiar. Então, temos vários aparelhos, não estão aqui, mas lógico, existem vários monitores, existem máquinas que apitam. E isso é uma coisa bem interessante quando o familiar entra para fazer a visita, quando a gente libera para fazer a visita do familiar. Ele fica assustado com tantos monitores, com tantos aparelhos, com tantas coisinhas apitando, luzes piscando, barulhos, alarmes que vão para um lado, alarmes para o outro. E aí é uma coisa que a gente fala para o familiar, sempre fala para os familiares, não se assuste, não se preocupe, todos esses aparelhos, todos esses monitores estão ajudando a gente para poder fazer as medicações, para poder cuidar daquela pessoa. E se existir alguma coisa que esteja fora do normal, a gente consegue identificar na hora, a gente sabe pelo barulho, pelo som, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo de errado e a gente vai direto para aquela pessoa para poder observar o que está acontecendo. Porque o familiar quando entra, ao invés de dar atenção para o familiar, ele fica prestando atenção no monitor e quando tem alguma luzinha que começa a piscar, desespera, chama a equipe e não presta atenção para o seu familiar. Mas saiba que dentro das UTIs é tudo monitorado, é tudo centralizado. Existem UTIs onde existe um monitor central, onde uma pessoa, um enfermeiro está ali olhando todos os leitos com os sinais vitais e olhando se tem algum tipo de alarme ou não. Então a gente faz uso tanto dos aparelhos eletrônicos, né, quanto também da observação humana. Porque já falo, cada hora o pessoal está indo no leito para fazer os controles, então estamos tendo contato visual com a pessoa o tempo todo para poder ver e observar o que está acontecendo. E os aparelhos eletrônicos, eles estão ali para auxiliar também nessa tarefa, beleza? Então, UTI não tem muito segredo, mas saiba que é um lugar bem complicado, aonde a vida da pessoa pende de um fio e a gente está aqui justamente para poder tratar, ajudar, colaborar e para que o final, o desfecho final seja bom, seja agradável e seja positivo, beleza? Então, se tu chegou até aqui, comenta ali no vídeo, #UTI e aí eu vou saber que vocês assistiram até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, manda para mim por mensagem que eu vou tentar ajudar e responder para vocês. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais e, lógico, compartilha, curte o vídeo com todas as pessoas que você quiser, beleza? Um grande abraço e a gente se encontra na próxima.